Eu tenho uma questão. Se vocês repararem, Chico andava sempre de óculos. Ele tinha problemas de visão graves. A minha questão prende-se com a mediunidade da clarividência. Como é que é se ele não via um espírito, como nós vimos, por exemplo, no entretenimento de Divaldo, que ele às vezes não sabia distinguir se estava perante um espírito ou uma pessoa viva? Como é que é ver, como é que um médium vê? Ou seja, como é que é a visão mediúnica? Se não é através dos olhos, fecha os olhos e vê, como é que isso funciona? Eu vou falar aqui, mas outras pessoas podem falar, tá? Pra- Porque o domínio de toda essa teoria sobre a clarividência, muitos têm, né? Então, não é através do olho físico que a pessoa vê. É um pouco aqui no terceiro olho, e também existe um desdobramento astral, que seu corpo vai um pouquinho mais para frente. O seu espírito vai um pouquinho mais para frente, ou seja, ele sai do corpo sem você ter consciência e consegue antever as situações. Para você ver um espírito, o espírito, ele não vai estar na forma de espírito, com o perispírito bem sutil, se for uma entidade muito elevada. Ele vai ter que se densificar. Então, todo espírito tem um perispírito, que é o invólucro da alma. Os mais elevados têm perispíritos muito sutis, quase um vapor, uma coisa muito sutil. Para ele aparecer para uma pessoa, ele precisa se densificar. Então, ele tem que fazer um trabalho, pegar, densificar o seu perispírito em modo que ele possa ser visível aos olhos humanos. Mas não são esses olhos humanos, e sim um terceiro olho aqui, e a pessoa que é clarividente tem uma leve projeção astral para que ela possa ver através dos olhos da alma, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Então é assim que acontecia. Então o Chico, ele tinha o problema nos olhos, mas ele via com os outros olhos, com o terceiro olho e toda essa parte aqui do campo mental, que era decodificada, e o espírito também se plasmava mais denso para, não só o Chico, mas todos os clarividentes para poder serem vistos. É isso, gente? Tem alguma coisa para. Alguém tem alguma coisa para falar? Porque essa parte aí de clarividência tem outras técnicas, que eu não sei todas. Então, o Chico, para além de médium psicógrafo, era médium clarividente, portanto, a visão, e clareaudiente, é isso? E era Sim. só? Ou era conhecido mais algum tipo de mediunidade no Chico? Ele era médium de desobsessão, né? Então tem uma cena que a gente vai ver daqui a pouco, que eu não vou dar um spoiler, que ali ele é um médium de desobsessão bem importante. Tinha a cura. Então, por isso que no final de cada sessão de psicografia em Uberaba, gente, quem viveu isso, viveu, ele dava a mão, e mesmo quando tinha distribuição no abacateiro dos alimentos, ele dava a mão para cada pessoa. O espírito estava aqui atrás, ativava o chakra humeral, passava energia, ele passava a energia que a pessoa precisava, através da mão. Chico é um dos seres que mais tinham mediunidades. Tem outras. Ele tinha desdobramento astral, muito, ele tem altas histórias do Chico em desdobramento, então são muitas mediunidades, algumas não ditas e por aí vai. E eu fui para Uberaba, aconselho todos vocês irem para Uberaba, continua o centro espírita lá onde ele psicografava, e conversando com quem conviveu com ele, tem um moço que eu conheço que é do centro espírita Irmã Sheila, onde o Chico começou a dar passe no galinheiro. Quando eu cheguei em Uberaba e fiquei sabendo que o Chico começou em Uberaba, numa casa de uma senhora que tinha um galinheiro, que era o único lugar que tinha espaço para poder dar passe nas pessoas que iam na reunião, eu falei, eu quero ir nesse galinheiro. O passe também é uma mediunidade de cura, de efeitos físicos. E ele falou, esse moço que coordena o Centro Espírita Evangelho em Uberaba, ele falou para mim, Carol, eu convivia com ele, eu era pequeno, ele era criança, e ele falou, eu ia direto na casa dele. E às vezes a gente ia para falar com ele, e aí quando você olhava assim da finesse, do corredor, assim, na cozinha, a gente voltava, porque era o Emmanuel, ele estava incorporado no Emmanuel.
E aí, ele incorporado no Emmanuel, ninguém queria falar, porque o Emmanuel era super duro, né? E aí, a gente voltava assim, não, não, é o Emmanuel. Só que ele ficava incorporado no Emmanuel, não tipo 2 horas, ele ficava 2, 3 dias incorporado no Emmanuel. Ninguém sabe disso, só quem é de Uberaba, isso vai sair em documentários ao longo do tempo. Tem uma riqueza de detalhes de quem conviveu com Chico Xavier, todas as semanas, as psicografias, que é muito incrível. Então, a pessoa que tem a capacidade, mesmo quando ele estava doente no hospital, e tem a grande história só nos bastidores, e agora eu vou revelar isso porque foi me dito, eu acho que as coisas maravilhosas do Chico têm que ser ditas. Ele foi operado lá quando entrou aquela luz, né? Tem a cena maravilhosa quando entra a luz no hospital, mas ele já estava desdobrado no plano astral, trabalhando com os outros espíritos faz tempo. Aí todo mundo falou que quem operou no lugar dele foi a irmã Sheila. Então, a irmã Sheila que estava no corpo, tomando as facadas. As pessoas de Uberaba falam, tomando as facadas, né? Abrindo no bisturi e tudo, fazendo a operação. E ele não estava, porque ele já estava no plano astral e ficou dias no plano astral, fazendo os trabalhos dele, de tão elevado que era. Então, assim, Chico Xavier é fora da curva. Esse filme tem que ser visto, analisado, mas é um estímulo para vocês irem para Uberaba, conversarem com as pessoas, assistirem os documentários de quem conviveu. Claro que como o personagem é muito elevado, né? O ser humano é muito elevado e gera muita controvérsia. Tem gente que também inventa, coloca a sua opinião. Mas se você ver os vídeos da Maíse Braga, que conta várias histórias do Chico Xavier, o Saulo, esse senhor que no filme é representado, ele tem um documentário que fala muitas histórias de quando ele conviveu com o Chico Xavier. Então, conviver, o filho do Chico, entre outros, né? O Bacelli, né? O grande escritor que psicografou ao lado do Chico anos e anos e anos e anos, tem grandes histórias do Chico Xavier. Então, assim, se interessem. Por quê? Porque entender o Chico Xavier é entender a mediunidade. Entender esse apóstolo do Cristo que veio trazer tantas e tantas coisas maravilhosas. Para nós, médiums, hoje, fazemos um trabalho com maior tranquilidade. E por aí vai.